Nunca imaginei que postaria algo assim. Mas depois do que aconteceu no meu próprio casamento, preciso contar essa história. Minha própria irmã roubou meu noivo no altar, na frente de todos os convidados. Ela pensou que tinha ganhado, que tinha destruído minha vida para sempre. Mas ela não sabia de uma coisa: eu tinha gravado tudo, e quando descobriram a verdade, bem, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Meu nome é Amanda, tenho 28 anos, e até 3 meses atrás, eu acreditava que tinha a vida perfeita. Estava noiva do Derek Sullivan, um homem que conheci há 2 anos numa conferência de marketing em Chicago. Derek era tudo que qualquer mulher poderia sonhar. Bem-sucedido, dono de uma empresa de consultoria digital, charmoso, atencioso, e pelo menos eu pensava, completamente apaixonado por mim. Nossa história começou como um conto de fadas moderno. Ele se aproximou de mim durante o coffee break da conferência, disse que havia notado minha apresentação sobre estratégias digitais e queria conversar sobre uma possível parceria profissional. O que começou como uma conversa de negócios se transformou em um jantar de 4 horas, onde descobrimos que tínhamos muito mais em comum do que apenas interesses profissionais. Derek era o tipo de homem que lembrava de detalhes pequenos. Se eu mencionava que gostava de um determinado tipo de café, ele aparecia com ele na semana seguinte. Quando comentei casualmente que adorava lírios brancos, ele encheu meu apartamento com eles no meu aniversário. Era atencioso de uma forma que me fazia sentir especial, única, amada de verdade. Depois de 1 ano e meio juntos, ele me pediu em casamento numa viagem à Califórnia. Foi romântico, perfeito, exatamente como eu sempre sonhei. Ajoelhou-se na praia de Malibu durante o pôr do sol, com um anel que ele havia escolhido pensando especificamente no meu gosto, simples, elegante mas significativo. Quando disse sim, senti que minha vida finalmente estava no lugar certo. Mas é engraçado como a vida tem uma forma cruel de nos mostrar que nem tudo é o que parece. Os primeiros sinais de que algo estava errado começaram sutilmente, de uma forma que eu nem percebi no início. Derek sempre foi próximo da minha família, talvez próximo demais, agora que penso sobre isso. Ele se dava especialmente bem com minha irmã mais nova, Jessica. Jessica sempre foi a favorita da família. 2 anos mais nova que eu, ela tinha aquele charme natural que fazia todas as pessoas gravitarem em sua direção. Era espontânea, onde eu era planejada, extrovertida, onde eu era mais reservada, aventureira, onde eu era cautelosa. Nossos pais sempre a descreviam como a luz da casa, enquanto eu era a responsável. Não que isso me incomodasse. Pelo menos, eu achava que não me incomodava. O que me chamou a atenção foi como Derek começou a perguntar sobre Jessica com mais frequência. Como sua irmã está? Ela vai estar no jantar de domingo? Jessica mencionou alguma coisa sobre aquele projeto dela? No início, achei fofo que ele se importasse com minha família, afinal um bom marido deveria se dar bem com os cunhados, certo? Mas então comecei a notar outras coisas. Como ele sempre oferecia para buscar Jessica quando ela precisava de carona. Como ele ria das piadas dela de uma forma diferente, mais genuína, mais calorosa do que quando ria das minhas. Como ele sempre sabia detalhes sobre a vida dela, que eu tinha certeza de não ter compartilhado com ele. Durante a organização do casamento, Jessica se ofereceu para ajudar com todos os preparativos. Ela era ótima nisso. Tinha um olho para design e conseguia negociar preços de uma forma que eu nunca conseguiria. Derek também se envolveu muito mais do que eu esperava. A maioria dos homens deixa os detalhes do casamento para as noivas, mas ele tinha opinião sobre tudo: as flores, a decoração, até mesmo a escolha do vestido. Foi durante uma das nossas sessões de planejamento que notei algo estranho. Estávamos na floricultura escolhendo o arranjo do altar, e Derek sugeriu rosas vermelhas em vez dos lírios brancos que eu queria. Quando perguntei por quê, ele disse que rosas vermelhas eram mais clássicas, mais elegantes. Mais tarde, Jessica comentou casualmente que sempre adorou rosas vermelhas, que eram suas flores favoritas desde criança. Pequenas coisas como essa começaram a se acumular. A sugestão dele de mudar o local da cerimônia para uma igreja mais afastada, quando descobri que Jessica havia mencionado adorar aquela igreja específica.
a insistência em contratar um fotógrafo que Jessica havia recomendado. A mudança no cardápio para incluir pratos que Jessica gostava, mesmo que não fossem exatamente do meu gosto. Mas a coisa que realmente me incomodou foi a questão do vestido de dama de honra. Jessica era minha única dama de honra, e quando fomos escolher o vestido dela, Derek insistiu em ir junto. Disse que queria ter certeza de que tudo ficaria perfeitamente coordenado. Na loja, ele estava mais animado escolhendo o vestido dela do que havia estado quando fomos escolher meu vestido de noiva. Lembro-me vividamente do momento em que Jessica saiu do provador com um vestido azul marinho que realçava perfeitamente seus olhos verdes. Derek ficou em silêncio por um momento apenas olhando para ela, e depois disse: "Perfeito. Absolutamente perfeito." O tom da voz dele, a forma como a olhava, havia algo ali que fez meu estômago apertar de uma forma desconfortável. Naquela noite, tentei conversar com Derek sobre minha preocupação. Não acusei diretamente, apenas disse que sentia como se ele estivesse mais envolvido com Jessica do que comigo no planejamento do nosso próprio casamento. Ele riu, me chamou de paranoica, disse que eu estava estressada com os preparativos e que estava vendo coisas que não existiam. Me abraçou, me beijou na testa e disse: "Amanda, você é a mulher da minha vida. Jessica é apenas sua irmã, minha futura cunhada. Não há nada além disso." Suas palavras me tranquilizaram temporariamente, mas uma parte de mim continuava inquieta. Comecei a prestar mais atenção nas interações entre eles. Como Jessica sempre encontrava desculpas para tocar no braço dele durante conversas. Como Derek sempre se oferecia para ajudá-la com coisas pequenas, carregar suas compras, consertar algo em seu apartamento, dar conselhos sobre trabalho. 2 semanas antes do casamento, Jessica passou a noite no meu apartamento para ajudar com os últimos preparativos. Derek estava lá também, organizando alguns detalhes logísticos. Fui para a cozinha preparar café para todos nós, e quando voltei, encontrei Derek e Jessica conversando em voz baixa no sofá. Eles se separaram rapidamente quando me viram, mas havia algo na atmosfera, uma intimidade que me fez sentir como se eu fosse a intrusa em meu próprio apartamento. "Sobre o que vocês estavam conversando?" perguntei, tentando manter o tom casual. "Apenas sobre os arranjos para amanhã", Jessica respondeu rapidamente. Derek estava me explicando o cronograma da cerimônia. Mas seus olhos não encontraram os meus quando ela falou, e Derek pareceu estranhamente tenso pelo resto da noite. Quando Jessica foi para o quarto de hóspedes e Derek e eu nos deitamos, tentei mais uma vez abordar o assunto. Ele me assegurou novamente que eu estava imaginando coisas, que o estresse do casamento estava me deixando paranoica. "Amanda", ele disse me puxando para mais perto, "em menos de 2 semanas você será minha esposa, Jessica será minha cunhada. É natural que eu queira ter um bom relacionamento com ela, mas isso não significa nada além de respeito familiar." Queria acreditar nele. Desesperadamente queria acreditar que tudo estava na minha cabeça, que eu estava sabotando minha própria felicidade, com desconfiança infundada. Afinal, Derek nunca me deu motivos reais para duvidar dele, nunca foi infiel, nunca mentiu sobre onde estava ou com quem estava. Era atencioso, carinhoso, presente. Mas intuição feminina é uma coisa real, e a minha estava gritando que algo não estava certo. Foi por isso que tomei uma decisão que mudaria tudo. Decidi confiar, mas verificar. Comprei um pequeno gravador digital, um daqueles dispositivos minúsculos que você pode esconder em qualquer lugar. Minha intenção inicial era apenas ter paz de espírito, conseguir alguma evidência de que eu estava sendo paranoica, para que pudesse finalmente relaxar e aproveitar meu casamento. Nunca imaginei que essa pequena decisão revelaria uma traição que destroçaria não apenas meu coração, mas toda a minha percepção sobre as pessoas que eu mais amava na vida. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. O que descobri com aquele gravador foi muito pior do que eu jamais poderia imaginar. Durante uma semana, eu o escondi estrategicamente em diferentes lugares. Na sala de estar quando Jessica vinha nos visitar, no carro do Derek quando ele oferecia carona para ela, até mesmo na minha própria bolsa durante jantares em família. Inicialmente apenas conversas normais eram capturadas, discussões sobre trabalho, comentários casuais sobre o casamento, nada que confirmasse minhas suspeitas.
Por alguns dias, comecei a me sentir culpada por estar espiando meu próprio noivo e minha irmã. Talvez Derek estivesse certo, talvez eu realmente estivesse sendo paranoica. Considerei seriamente jogar o gravador fora e esquecer toda essa história. Mas algo dentro de mim, uma voz pequena mas persistente, me dizia para continuar. Foi a melhor e pior decisão que já tomei. A descoberta aconteceu numa quinta-feira à noite, exatamente 10 dias antes do casamento. Derek havia oferecido para levar Jessica em casa depois de um jantar na casa dos nossos pais. Coloquei discretamente o gravador na bolsa dela antes de eles saírem. Era uma noite como qualquer outra. Eles conversaram sobre o trânsito, sobre o jantar, sobre alguns detalhes finais do casamento. Mas então, quando eles chegaram ao apartamento de Jessica, algo mudou completamente. Você quer subir para tomar um café? Ouvi Jessica perguntar na gravação. Eu deveria voltar para Amanda, Derek respondeu, mas sua voz tinha uma hesitação que eu nunca havia ouvido antes. Ela vai estar dormindo quando você chegar, além disso precisamos conversar sobre aquilo. Houve uma pausa longa, e então ouvi o som de portas de carro batendo e passos se afastando. Meu coração já estava acelerado, mas eu ainda esperava que fosse apenas uma conversa inocente entre cunhados. Como eu estava errada. Quando a gravação recomeçou, eles já estavam no apartamento de Jessica. Ouvi o som de copos sendo colocados na mesa, a cafeteira ligando, conversas casuais sobre o trabalho dela. Tudo normal até que Derek disse algo que fez meu mundo desabar. Jess, não consigo mais fingir, não consigo mais fazer isso com ela. Eu sei, Jessica respondeu, sua voz suave e compreensiva. Eu também não aguento mais, mas já chegamos muito longe para voltar atrás agora. Às vezes eu fico olhando para Amanda e me sinto um monstro, Derek continuou. Ela está tão animada com o casamento, fazendo todos esses planos para nosso futuro, e eu estou aqui pensando em você. Pausei a gravação. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o dispositivo. Não, isso não podia estar acontecendo. Não comigo. Não com as duas pessoas que eu mais amava no mundo. Respirei fundo e continuei ouvindo. Derek, você sabe que eu sinto a mesma coisa, ouvi Jessica dizer. Desde o primeiro dia que Amanda te trouxe para conhecer a família, eu soube que havia algo especial entre nós. Mas ela é minha irmã. Eu nunca quis que fosse assim. Quando foi que você percebeu? Derek perguntou, e havia uma intimidade na voz dele que ele nunca usou comigo. Lembra daquele churrasco no verão passado? Quando você me ajudou a carregar os pratos e nossos dedos se tocaram na cozinha, senti uma eletricidade que nunca senti antes, e você? Mesmo dia, Derek riu baixinho. Fiquei acordado a noite inteira pensando naquele momento. Me senti terrível por estar noivo da Amanda e pensando na irmã dela, mas não conseguia tirar você da cabeça. Cada palavra era como uma facada no meu peito. Eles estavam falando sobre eventos que eu lembrava claramente. Aquele churrasco tinha sido uma das nossas reuniões de família mais felizes. Eu havia ficado tão feliz vendo Derek se entrosar com minha família, especialmente com Jessica. Agora sabia que enquanto eu estava grata por essa harmonia familiar, eles estavam descobrindo sentimentos um pelo outro. A gravação continuou, e ficou ainda pior. O que vamos fazer? Jessica perguntou. O casamento é em 10 dias? Eu sei, Derek suspirou pesadamente. Amanda já gastou tanto dinheiro, convidou toda a família e amigos. Como posso cancelar agora? Vai destruir ela. Mas você não pode se casar com ela amando outra pessoa, não é justo com nenhum de nós. Houve outro silêncio longo, e então ouvi algo que me fez parar de respirar, o som de beijos. Não eram beijos rápidos ou hesitantes. Eram beijos profundos, apaixonados, de pessoas que haviam estado segurando sentimentos por muito tempo. Jessica, Derek murmurou entre os beijos, eu te amo. Eu deveria ter cancelado o noivado meses atrás quando percebi meus sentimentos, mas não tive coragem. Eu também te amo, ela respondeu, mas não podemos fazer isso com ela, Amanda não merece. Eu sei, mas o que podemos fazer agora? Como posso me casar com ela no sábado sabendo que estou apaixonado por você? O que aconteceu depois foi ainda mais devastador. Eles começaram a planejar como lidar com a situação. Não como contar a verdade para mim, mas como continuar escondendo. Derek disse que tentaria ir em frente com o casamento.
que talvez com o tempo seus sentimentos por Jessica diminuíssem. Jessica sugeriu que talvez ela deveria se afastar da família por um tempo depois do casamento. Mas então Derek disse algo que me mostrou exatamente quem ele realmente era. Ou, ele disse lentamente, poderíamos continuar nos vendo secretamente depois do casamento. Amanda nunca suspeitaria de nada, ela confia completamente em nós dois. Derek! Jessica exclamou parecendo chocada. Você está sugerindo que tenhamos um caso depois que se casar com minha irmã? Por que não? Derek respondeu com uma frieza que eu nunca havia ouvido na voz dele. Amanda é uma boa pessoa, seria uma boa esposa, uma boa mãe para nossos filhos. Ela tem estabilidade financeira, um bom trabalho, é responsável. Mas você é paixão, Jessica, você é tudo que eu realmente quero. Meu estômago revirou. Ele estava falando sobre mim como se eu fosse um investimento financeiro sólido, não a mulher que ele supostamente amava. Jessica ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Isso é loucura, Derek. Não posso fazer isso com Amanda. Ela é minha irmã, eu a amo. Mas você me ama mais, Derek insistiu, e eu amo você mais do que jamais amarei qualquer outra pessoa. Amanda nunca precisa saber, podemos ser discretos. A gravação continuou por mais 20 minutos, com Derek tentando convencer Jessica a concordar com o plano dele. Ele já havia pensado em tudo. Encontros em hotéis discretos, viagens de negócios, onde ela poderia acompanhá-lo, até mesmo a possibilidade de comprarem um apartamento secreto. Jessica resistiu no início, mas pude ouvir sua resistência diminuindo gradualmente. Derek conhecia exatamente quais botões apertar, falou sobre como eles eram almas gêmeas, sobre como o verdadeiro amor era raro demais para ser desperdiçado, sobre como Amanda era forte o suficiente para ser feliz em um casamento estável, mesmo que não fosse apaixonado. No final da gravação, Jessica ainda não havia concordado completamente, mas também não havia rejeitado o plano. Eles se despediram com mais beijos, e Derek prometeu que pensaria em outras opções, mas ambos sabiam que não havia saída fácil. Quando a gravação terminou, fiquei sentada no escuro do meu apartamento por horas, apenas processando o que havia ouvido. Não chorei imediatamente, estava em choque demais para lágrimas. Era como se meu cérebro estivesse se recusando a aceitar a realidade do que eu acabara de descobrir. Derek chegou em casa por volta da meia-noite, como sempre fazia depois de deixar Jessica. Entrou silenciosamente, pensando que eu estava dormindo. Ouvi-o escovando os dentes, tirando a roupa, deslizando para a cama ao meu lado. Quando ele me abraçou por trás e sussurrou "te amo" no meu ouvido, algo que fazia todas as noites, tive que morder a língua para não gritar. Como ele podia mentir tão facilmente? Como podia me abraçar com a mesma mão que havia tocado minha irmã horas antes? Como podia dizer que me amava quando acabara de confessar amor por outra pessoa? Fingi estar dormindo, mas passei a noite inteira acordada planejando minha próxima jogada. Parte de mim queria confrontá-los imediatamente, cancelar o casamento, expor a traição para toda a família. Mas outra parte, a parte que havia herdado o instinto estratégico do meu pai, sabia que precisava ser mais esperta. Eles achavam que tinham me enganado completamente. Achavam que eu era ingênua demais para suspeitar de qualquer coisa. Mas agora eu tinha a prova da traição deles, e isso me dava uma vantagem que eles nem imaginavam. O casamento ainda era em 10 dias. Tempo suficiente para descobrir exatamente até onde essa traição ia, e planejar uma resposta que eles nunca esqueceriam. Se Derek queria me usar como uma esposa estável, enquanto tinha um caso com minha irmã, ele estava prestes a descobrir que havia subestimado completamente com quem estava lidando. Porque se havia uma coisa que Derek e Jessica não sabiam sobre mim, era que eu não era apenas a irmã responsável que sempre pensaram que eu fosse. Quando provocada, eu podia ser absolutamente implacável. Nos dias seguintes à descoberta da gravação, me transformei em uma versão de mim mesma que eu nem sabia que existia. Durante o dia, continuava sendo a noiva animada e apaixonada que todos esperavam vereador. Sorria nos encontros com o buffet, finalizava detalhes com a decoradora, confirmava a lista de convidados. Mas por baixo dessa fachada, eu estava conduzindo uma investigação que revelaria coisas ainda mais perturbadoras sobre o homem com quem estava prestes a me casar. Minha primeira descoberta veio quando Derek saiu para uma reunião de negócios na sexta-feira de manhã. Aproveitei para vasculhar seu escritório em casa, algo que nunca havia feito antes porque sempre respeitei sua privacidade.
Que erro foi esse a respeito? Em sua gaveta mais profunda, atrás de alguns contratos antigos, encontrei um envelope com fotos. Não eram fotos profissionais ou oficiais, eram fotos íntimas de Jéssica. Fotos dela na praia durante nossas últimas férias em família, fotos dela rindo no jardim da casa dos nossos pais, fotos dela em momentos casuais onde ela provavelmente nem sabia que estava sendo fotografada. Mas o que mais me perturbou foi uma foto específica, Jéssica em meu próprio apartamento, usando uma de minhas camisas tirada enquanto ela dormia no quarto de hóspedes. Derek tinha entrado no quarto dela enquanto ela dormia e tirado uma foto. O carimbo da data mostrava que isso aconteceu 3 meses atrás, bem antes de qualquer conversa sobre sentimentos mútuos. Havia também um diário. Não um diário digital, mas um caderno físico onde Derek escrevia à mão. As entradas começavam quase um ano atrás, pouco depois que Jéssica se mudou de volta para nossa cidade, depois de terminar a faculdade. A primeira entrada dizia: "Conheci a irmã da Amanda hoje, Jéssica é absolutamente deslumbrante. Tenho que parar de pensar nela, estou noivo da Amanda." Mas as entradas não pararam por aí. Elas se tornaram cada vez mais obsessivas. Jéssica estava usando aquele vestido azul hoje no jantar. Não consegui parar de olhar para ela. Amanda notou que eu estava distraído e perguntou se estava tudo bem. Menti, disse que era estresse do trabalho. Sonhei com Jéssica novamente. Estou me sentindo culpado, mas não consigo controlar meus sonhos. Ela é tudo que Amanda não é: espontânea, aventureira, cheia de vida. Ofereci carona para Jéssica hoje, ela cheirava tão bem, quase encostei nela quando mudei as marchas. Preciso parar com isso. As entradas continuavam mês após mês, documentando cada interação, cada fantasia, cada momento roubado. Derek não apenas se apaixonou por Jéssica, ele se tornou obcecado por ela enquanto fingia me amar. Mas a entrada que me deixou com náusea foi de 2 meses atrás. Descobri uma forma de ficar mais tempo perto de Jéssica. Vou sugerir que ela seja a única dama de honra, assim posso justificar passar mais tempo ajudando com o casamento. Amanda vai achar que estou sendo um noivo atencioso. Cada detalhe do meu casamento que eu pensei ter sido planejado com amor, havia sido manipulado para dar a Derek mais acesso à minha irmã. A igreja que ele adorou, o fotógrafo que ele pesquisou, até mesmo a decoração que combinou perfeitamente com nossa visão, tudo havia sido escolhido porque dava a ele desculpas para passar tempo sozinho com Jéssica. Fotografei cada página do diário com meu celular, cuidadosamente recolocando tudo exatamente como encontrei. Derek nunca poderia suspeitar que eu sabia alguma coisa, ainda não. Minha próxima descoberta veio através de algo mais moderno, nosso plano de celular compartilhado. Como casal que planejava se casar, havíamos unificado nossas contas há 6 meses para economizar dinheiro. Isso significava que eu tinha acesso online a todos os detalhes da conta, incluindo registros de chamadas e mensagens. O que encontrei me mostrou que a conversa que gravei não foi um evento isolado. Derek e Jéssica estavam em contato muito mais frequente do que eu imaginava. Mensagens de texto começavam cedo pela manhã e continuavam até tarde da noite. A maioria era deletada logo após ser enviada, mas os registros da operadora ainda mostravam os horários e frequência. Eles se falavam todos os dias, múltiplas vezes por dia. Chamadas longas durante os horários de almoço de Derek, mensagens de texto enviadas às 2 horas da manhã, quando Derek pensava que eu estava dormindo. O padrão era claro. Eles estavam mantendo uma relação emocional intensa há meses. Consegui recuperar algumas mensagens que não foram deletadas completamente do celular de Derek. A mais recente, enviada na madrugada anterior, dizia: "Não consigo parar de pensar no que conversamos ontem. Você tem razão, Amanda merece a verdade. Mas tenho medo de perdê-la e você também." A resposta de Jéssica, enviada 2 horas depois: "Não vai perder nenhuma de nós, encontramos uma solução, confie em mim." Que solução? O que eles estavam planejando que eu não sabia? Decidi intensificar minha vigilância. Comprei um segundo gravador e um rastreador GPS pequeno. Durante o final de semana, quando Derek saiu para encontrar os padrinhos, segui-o à distância. Em vez de ir ao bar esportivo onde disse que estaria, ele foi direto para o apartamento de Jéssica. Consegui me posicionar do lado de fora do prédio onde podia ver a janela do apartamento dela. Eles não fecharam as cortinas completamente,
e através da pequena abertura, vi coisas que vão me assombrar para sempre. Derek e Jessica não estavam apenas se beijando ou conversando intimamente, eles estavam totalmente envolvidos em uma relação física completa. Meu noivo estava traindo comigo com minha própria irmã, no apartamento que eu havia ajudado Jessica a mobiliar, na cama que eu havia escolhido com ela quando se mudou para a cidade. A traição era completa em todos os sentidos. Mas o que vi depois foi ainda pior. Eles se vestiram e se sentaram na mesa da cozinha com o laptop aberto. Mesmo à distância, pude ver que estavam olhando fotos do local do nosso casamento, da decoração, dos arranjos que havíamos feito. Jessica apontava para algo na tela, e Derek balançava a cabeça. Eles estavam planejando alguma coisa relacionada ao casamento, e claramente não era sobre como contar a verdade para mim. Naquela noite, quando Derek chegou em casa com o cheiro-perfume de Jessica ainda nele, fingi estar dormindo novamente. Ele tomou um banho longo, tentando apagar as evidências, imagino, e depois se deitou ao meu lado como se nada tivesse acontecido. Como foi a noite com os rapazes? Perguntei casualmente na manhã seguinte, testando para ver se ele mentiria descaradamente. Ótima, ele respondeu sem hesitar. Jogamos sinuca, bebemos algumas cervejas, falamos sobre o casamento. Michael está animado para ser meu padrinho. Mentira após mentira após mentira. E ele contava cada uma com tanta facilidade que me fez questionar quantas outras mentiras eu havia engolido durante nossos 2 anos juntos. Durante a semana seguinte, continuei minha investigação. Descobri que Derek havia aberto uma conta bancária secreta há 3 meses. Depósitos regulares vinham de sua empresa, mas não havia correspondência dessa conta vindo para nossa casa. Através de algumas ligações estratégicas, fingindo ser sua assistente, descobri que a correspondência dessa conta era enviada para um apartamento que ele havia alugado secretamente. O endereço era a apenas 10 minutos do apartamento de Jessica. Também descobri algo perturbador sobre o passado de Derek. Através de algumas pesquisas nas redes sociais e contatos mútuos, encontrei referências a um relacionamento anterior que ele nunca havia mencionado. Uma mulher chamada Sarah Mitchell, com quem ele havia ficado noivo há 3 anos. Consegui contato com Sarah através de uma amiga em comum. O que ela me contou foi aterrorizante. Derek havia terminado o noivado com ela uma semana antes do casamento, alegando ter percebido que não a amava realmente. Mas Sarah descobriu depois, através de amigos, que ele estava tendo um caso com a irmã mais nova dela durante todo o noivado. Ele tem um padrão, Sarah me disse durante nossa conversa telefônica. Escolhe mulheres estáveis, responsáveis, que podem dar a ele segurança financeira e social. Mas sempre se apaixona pelas irmãs mais novas, as mais livres, mais espontâneas. Ele quer as 2 coisas, estabilidade e paixão. Só não liga para quem machuca no processo. Essa informação mudou tudo. Não se tratava de Derek e Jessica se apaixonando inesperadamente. Derek havia me escolhido especificamente porque eu tinha uma irmã mais nova e atraente. Nosso relacionamento inteiro havia sido uma farsa elaborada desde o início. Quando desliguei o telefone com Sarah, finalmente chorei. Não apenas pelas lágrimas de raiva ou traição, mas lágrimas de luto. Eu estava de luto pela vida que pensei ter, pelo homem que pensei amar, pela família que pensei conhecer. Mas junto com a dor veio uma clareza fria e calculista. Derek e Jessica achavam que eram mais espertos que eu. Achavam que tinham planejado tudo perfeitamente, que podiam continuar me enganando indefinidamente. Eles não faziam ideia do que estava por vir. O casamento era em 3 dias. E eu já sabia exatamente como seria minha vingança. Não seria apenas sobre expor a traição, seria sobre usar o próprio plano deles contra eles de uma forma que nunca poderiam prever. Porque se Derek queria jogar jogos psicológicos, eu estava prestes a mostrar que havia escolhido a pessoa errada para enganar. Com apenas 3 dias para o casamento, eu tinha que agir rapidamente, mas desta vez, não seria uma ação impulsiva movida pela raiva. Seria algo muito mais calculado, algo que Derek jamais veria vindo. Se ele queria jogar com pessoas como se fossem peças de xadrez, eu estava prestes a mostrar que havia subestimado completamente sua oponente. Meu primeiro passo foi aparentar total normalidade. Na segunda-feira de manhã, 3 dias antes do casamento, acordei cedo e preparei o café da manhã favorito de Derek, ovos Benedict com salmão defumado.
Quando ele desceu, de terno impecável para mais um dia de trabalho, beijei-o carinhosamente na bochecha. Bom dia, meu futuro marido, disse com o sorriso mais genuíno que consegui fingir. Dormiu bem? Perfeitamente, ele mentiu sem hesitar. E você? Está nervosa com o casamento? Um pouco, respondi, servindo café para ele. Mas é um nervosismo bom, mal posso esperar para ser sua esposa. Derek pareceu levemente desconfortável com minha aparente felicidade, mas rapidamente mascarou qualquer expressão estranha. Eu também não posso esperar, disse-me puxando para um abraço. Vai ser o dia mais perfeito das nossas vidas. Mais mentiras. Mas deixei que ele continuasse acreditando que eu estava completamente alheia às suas traições. Era crucial que tanto ele quanto Jessica se sentissem seguros e confiantes até o último momento. Depois que Derek saiu para o escritório, coloquei meu plano em ação. Primeiro liguei para a empresa de vídeo que havíamos contratado para filmar o casamento. Marcus Thompson era um videomaker profissional que já havia coberto centenas de casamentos. Expliquei que queria uma cobertura mais íntima e detalhada do que originalmente planejado. Senhor Thompson, disse pelo telefone, sei que isso pode soar estranho, mas gostaria que vocês filmassem não apenas a cerimônia e recepção, mas também os bastidores. Os preparativos, as conversas antes da cerimônia, os momentos mais privados entre a família. Isso é perfeitamente normal, Sra. Parker, ele respondeu. Muitos casais querem essa cobertura completa. Posso colocar câmeras discretas nos vestiários, corredores, jardins, vão capturar todos os momentos especiais. Perfeito, respondi, e quero que tudo seja gravado em alta definição, com áudio claro, não quero perder nenhum detalhe. Marcus concordou prontamente. Ele não fazia ideia de que estava sendo contratado para documentar, não uma celebração de amor, mas a exposição de uma traição. Meu próximo telefonema foi para Jessica. Precisava ter certeza de que ela estaria no local cedo no dia do casamento, e que permaneceria perto de Derek o suficiente para que as câmeras capturassem qualquer interação entre eles. Jess, disse quando ela atendeu, queria conversar sobre os preparativos de sábado. Claro, irmã, como posso ajudar? Sua voz estava estranhamente animada, quase artificial. Bem, estava pensando que seria legal se você chegasse cedo para me ajudar a me arrumar, talvez às 10 horas. A cerimônia só é às 16 horas, mas quero ter tempo para relaxar e aproveitar cada momento. Claro, adoraria passar essa manhã com você, vai ser especial. E Derek vai estar lá cedo também, supervisionando os últimos detalhes com o cerimonialista. Vocês podem coordenar algumas coisas juntos antes da cerimônia começar? Houve uma pequena pausa antes de Jessica responder. Claro, se você acha que é uma boa ideia. Acho ótimo. Quero que minha dama de honra e meu noivo trabalhem juntos para tornar este dia perfeito. Após desligar, sorri amargamente. Jessica não fazia ideia de que eu estava criando oportunidades para que ela e Derek interagissem na frente das câmeras. Cada momento íntimo, cada olhar secreto, cada toque acidental, seria documentado para sempre. Meu terceiro passo foi mais tecnológico. Através de um contato que trabalhava em segurança digital, consegui um pequeno dispositivo de transmissão ao vivo. Era do tamanho de um botão e podia ser escondido em qualquer lugar, transmitindo áudio e vídeo diretamente para meu celular. Para que precisa disso? Meu contato David perguntou curioso. Digamos que suspeito que algumas pessoas próximas a mim não são quem fingem ser, respondi vagamente. Preciso de evidências. David me ensinou como operar o dispositivo e configurar a transmissão. Lembre-se, ele alertou, isso é legal apenas em propriedade sua ou com consentimento das pessoas filmadas. Não quero que você se meta em problemas legais. Não se preocupe, garanti, será na minha própria festa de casamento, e tecnicamente já contratei uma equipe de vídeo oficial. No dia seguinte, terça-feira, implementei a fase mais arriscada do meu plano. Precisava criar uma situação onde Derek e Jessica se sentissem compelidos a ter uma conversa privada e reveladora. Para isso, criei uma crise com o casamento. Liguei para Derek no escritório, fingindo estar em pânico total. Derek! Exclamei no telefone, colocando o máximo de histeria que consegui na voz. Aconteceu algo terrível. O que foi? O que aconteceu? Pude ouvir preocupação genuína em sua voz. O buffet cancelou, a empresa faliu durante a noite. Não vamos ter comida para o casamento.
Obviamente isso era uma mentira completa, o buffet estava perfeitamente bem e confirmado, mas Derek não sabia disso. Calma, Amanda, respira fundo, vamos resolver isso. Como? O casamento é em 4 dias, como vamos encontrar um buffet substituto com tão pouco tempo? Eu vou ligar para alguns contatos, talvez Jessica possa ajudar também, ela conhece vários fornecedores da cidade. Perfeito. Exatamente a reação que eu esperava. Você acha que ela poderia? Estou tão desesperada. Claro, vou ligar para ela agora e ver o que podemos fazer. Não se preocupe, vamos resolver isso. Após desligar, sorri satisfeita. Derek inevitavelmente ligaria para Jessica, e os dois provavelmente se encontrariam para resolver a crise do buffet. Seria a oportunidade perfeita para mais uma gravação reveladora. 2 horas depois, recebi uma ligação de Jessica. Amanda, acabei de falar com Derek sobre o problema do buffet. Que situação horrível! Eu sei, estou tentando não entrar em pânico. Bem, tenho boas notícias. Derek e eu, vamos nos encontrar hoje à tarde para ligar para todos os contatos que conheço. Vamos resolver isso, prometo. Vocês são os melhores. Não sei o que faria sem vocês dois. Não se preocupe, irmã, vamos cuidar de tudo. Depois de desligar, imediatamente coloquei meu plano de vigilância em ação. Já sabia onde eles se encontrariam, o apartamento secreto de Derek que eu havia descoberto. Instalei o dispositivo de transmissão em um vaso de plantas no corredor do prédio, posicionado perfeitamente para capturar áudio de qualquer pessoa que passasse. Às 15 horas, Derek e Jessica chegaram ao prédio separadamente, com apenas 5 minutos de diferença. O dispositivo captou perfeitamente suas conversas. Esta crise do buffet é conveniente, ouvi Jessica dizer quando chegaram ao apartamento. Conveniente como? Derek respondeu. Nos dá uma desculpa perfeita para nos encontrarmos, sem levantar suspeitas. Amanda está tão focada no problema que nem vai questionar onde estivemos ou quanto tempo ficamos juntos. Meu sangue gelou. Eles estavam usando meu suposto desespero como cobertura para mais um encontro romântico. Você tem razão, Derek concordou. Além disso, resolver a crise nos fará parecer heróis aos olhos dela. Vai estar tão grata que nem vai pensar em questionar nada. A gravação continuou por quase 2 horas. Durante esse tempo, eles fizeram de tudo exceto resolver o problema do buffet. Em vez disso, discutiram seus planos para depois do casamento, como manteriam o relacionamento secreto, e até mesmo onde poderiam viajar juntos enquanto eu pensasse que Derek estava em viagens de negócios. Mas a parte mais chocante veio quando Jessica fez uma pergunta que mudou tudo. Derek, você tem certeza de que quer mesmo se casar com ela? Ainda há tempo para cancelar e contar a verdade. Já pensamos sobre isso, Jess. Cancelar agora seria um escândalo gigantesco. Minha reputação ficaria arruinada, sua família me odiaria, e Amanda, bem, ela ficaria devastada. Mas você não pode passar o resto da vida fingindo que a ama. Quem disse que seria o resto da vida? Derek respondeu com uma frieza que me fez tremer. Casamentos terminam o tempo todo. Depois de 1 ou 2 anos, quando as coisas se estabilizarem, posso dizer que crescemos em direções diferentes. Divórcio amigável, divisão dos bens, e então você e eu podemos finalmente ficar juntos abertamente. Jessica ficou em silêncio por um momento. Você está planejando se divorciar dela desde o início? Estou planejando me casar com você desde o início, Derek corrigiu. Amanda é apenas um desvio temporário necessário. Uma vez que o casamento aconteça, sua família me aceitará completamente. Quando nos divorciamos, eu não serei mais o cara que cancelou o casamento. Serei o ex-cunhado, que infelizmente não deu certo. Muito mais fácil de aceitar. E Amanda, você não se importa nem um pouco com o que isso fará com ela? Amanda é forte. Ela vai superar. E honestamente é melhor para ela também. Ela merece alguém que realmente a ame, não alguém que está com ela por conveniência. A hipocrisia era tanta que quase vomitei. Derek estava racionalizando sua traição como se fosse um favor que estava fazendo para mim. A gravação terminou com eles planejando encontros futuros, e Derek prometendo que após a lua de mel começariam a se ver regularmente. Eles até discutiram a possibilidade de Jessica arranjar um emprego na empresa de Derek para terem mais tempo juntos. Quando desliguei o dispositivo, minha raiva havia evoluído para algo muito mais perigoso: determinação absoluta.
Derek não apenas estava me traindo, ele havia planejado uma manipulação elaborada que incluía me usar, depois me descartar quando não precisasse mais de mim. Na manhã de quarta-feira, um dia antes do casamento, liguei para Derek com notícias maravilhosas. Derek, consegui resolver o problema do buffet. Sério? Como? Ele parecia genuinamente surpreso. Minha prima Emily conhece o chefe do restaurante Le Bernardin. Eles tiveram um cancelamento de última hora e podem nos atender, não é incrível? Isso é ótimo, Amanda, que alívio. Pude ouvir decepção disfarçada em sua voz. A crise que tinha sido tão conveniente para ele e Jessica havia sido resolvida. Quero agradecer você e Jessica por toda a ajuda ontem. Vocês são anjos. Claro, qualquer coisa por você. Mais mentiras. Mas não importava, porque em menos de 48 horas, todas as mentiras de Derek e Jessica seriam expostas da forma mais pública e humilhante possível. O palco estava montado. As câmeras estavam prontas. Todos os dispositivos estavam em posição. Derek e Jessica pensavam que tinham elaborado o plano perfeito. Eles não faziam ideia de que haviam caído diretamente na armadilha que eu havia preparado especificamente para eles. Sábado, 15 de outubro. O dia que eu havia sonhado por 2 anos finalmente chegou, mas não da forma como imaginei. Acordei às 6 horas da manhã, com uma clareza mental que me surpreendeu. Não havia nervosismo, não havia ansiedade pré-casamento. Apenas uma determinação fria e calculista. Hoje seria o dia em que Derek Sullivan e Jessica Parker descobririam o verdadeiro significado da palavra consequências. Minha primeira tarefa foi conferir todos os dispositivos de gravação. O transmissor principal estava funcionando perfeitamente, já sincronizado com meu celular. As câmeras da equipe de vídeo profissional chegaram às 8 horas para instalar equipamentos nos vestiários, corredores e jardins da igreja. Marcus Thompson, o videomaker, ficou impressionado com o nível de detalhe que eu queria. Senhora Parker, ele disse enquanto posicionava uma câmera discreta no corredor que conectava os vestiários masculino e feminino, essa vai ser uma das coberturas mais completas que já fizemos. Vamos capturar absolutamente tudo. Perfeito, respondi com um sorriso que ele interpretou como alegria nupcial. Quero que este dia seja documentado de forma que nunca possamos esquecer. Mais verdadeiro que isso, impossível. Às 10 horas em ponto, Jessica chegou ao local dos preparativos, o salão anexo à igreja onde eu me arrumaria. Ela estava radiante, usando um vestido de seda azul claro, que realçava seus olhos verdes, o cabelo solto caindo em ondas suaves sobre os ombros. Para qualquer observador casual, ela era a imagem perfeita da irmã carinhosa vindo apoiar a noiva. Amanda, ela exclamou me abraçando apertado. Hoje é o seu grande dia, como está se sentindo? Incrível, respondi honestamente. Porque eu realmente me senti incrível. Não pela razão que ela imaginava, mas incrível mesmo assim. Mal posso esperar para me tornar a Sra. Sullivan. Jessica pareceu ligeiramente desconfortável com minha menção ao sobrenome, mas rapidamente mascarou qualquer reação estranha. Você vai ser a noiva mais linda que já existiu, disse, começando a abrir as caixas de maquiagem que havia trazido. Durante as próximas 2 horas, Jessica desempenhou perfeitamente o papel da irmã dedicada. Fez minha maquiagem com cuidado artístico, arrumou meu cabelo em um coque elegante com mechas soltas emoldurando o rosto, até mesmo ajudou a me vestir no meu vestido de noiva. Um modelo de renda francesa que custou mais do que meu salário de 3 meses. Mas durante todo esse processo, eu observava Jessica no espelho. Via como ela periodicamente checava o celular, como mordia o lábio inferior quando pensava que eu não estava olhando, como suas mãos tremiam ligeiramente quando ajustava o véu. Ela estava nervosa, e não era nervosismo de irmã preocupada com os preparativos. Jess, disse casualmente enquanto ela aplicava o gloss final nos meus lábios, Derek chegou cedo hoje? Acho que sim, ela respondeu sem me olhar nos olhos. Vi o carro dele no estacionamento quando cheguei. Que bom, ele deve estar nervoso. Talvez você pudesse dar uma passadinha lá para ver se ele precisa de alguma coisa? Jessica pausou com o pincel de gloss no ar. Você acha que deveria? Não é má sorte a dama de honra ver o noivo antes da cerimônia? Isso é só superstição sobre a noiva ver o noivo, respondi com um sorriso inocente. Você é minha irmã, pode ajudar ele com qualquer coisa que precise. Consegui ver no espelho a luta interna que Jessica estava travando.
Ela queria desesperadamente ver Derek, mas também estava tentando não parecer muito ansiosa para isso. Talvez eu dê uma passadinha rápida, ela disse finalmente. Só para verificar se está tudo certo. Perfeita ideia, leva uns 15 minutos, eu vou terminar de me arrumar aqui com a maquiadora. Jessica praticamente correu para fora do vestiário. No momento em que a porta se fechou atrás dela, peguei meu celular e ativei a transmissão ao vivo do dispositivo que havia escondido no corredor. Em tempo real, podia ver e ouvir tudo o que acontecia entre os vestiários. Jessica bateu suavemente na porta do vestiário masculino. Derek abriu imediatamente, como se estivesse esperando por ela. Ele estava incrivelmente bonito no seu smoking preto sob medida, o cabelo perfeitamente penteado, uma rosa branca na lapela. Jess, ele disse baixinho olhando ao redor para ter certeza de que estavam sozinhos. Como você está? Nervosa, ela confessou. E você? Aterrorizado, Derek admitiu. Não consigo parar de pensar que isso está errado, muito errado. Jessica se aproximou dele, e através da câmera, pude ver como as mãos dela se moveram automaticamente para ajustar a gravata dele, um gesto íntimo e familiar, que revelava quantas vezes ela havia feito isso antes. Eu sei, ela sussurrou, mas já chegamos muito longe para voltar atrás. Depois de hoje será mais fácil, poderemos nos ver sempre que quisermos. E Amanda? Amanda vai ser feliz, Jessica disse, repetindo as mesmas racionalizações que eu havia ouvido antes. Ela vai ter estabilidade, segurança. E eventualmente, quando vocês se separarem, ela entenderá que foi melhor assim. Derek puxou Jessica para mais perto, suas mãos descansando na cintura dela. Prometa que não vai se arrepender disso. Prometa que valerá a pena todo esse sofrimento. Prometo, Jessica disse, se inclinando para beijá-lo. O beijo foi longo, apaixonado, cheio de todo o amor que eles estavam escondendo. Através da tela do meu celular, assisti minha irmã e meu noivo se beijando no corredor da igreja onde eu me casaria em 3 horas. A traição estava sendo documentada em alta definição, com áudio cristalino. Quando finalmente se separaram, Derek segurou o rosto de Jessica entre as mãos. Eu te amo tanto que dói, ele disse. 4 horas. Em 4 horas isso tudo será oficial, e poderemos começar nossa vida de verdade. Eu também te amo, Jessica respondeu, e Amanda nunca vai suspeitar de nada. Eles se beijaram mais uma vez antes de Jessica voltar para o meu vestiário. Quando ela entrou, sua maquiagem estava ligeiramente borrada, e seus olhos brilhavam com uma satisfação que ela tentou disfarçar como entusiasmo pelo casamento. Como Derek está? Perguntei inocentemente. Bem, um pouco nervoso, mas bem, ele disse para te dizer que mal pode esperar para te ver no altar. Cada palavra era como uma faca, mas mantive meu sorriso radiante, que doce da parte dele. O restante dos preparativos passou rapidamente. Meus pais chegaram, chorando de emoção ao me ver no vestido de noiva. Minha mãe, Linda Parker, estava especialmente emotiva. Minha bebê está tão linda, ela soluçou me abraçando com cuidado para não amassar o vestido. Derek é um homem de sorte. Ele realmente é, concordei, olhando diretamente para Jessica quando disse isso. Meu pai, Robert Parker, um homem tradicionalmente reservado, também estava visivelmente emocionado. Estou tão orgulhoso de você, Amanda, ele disse me oferecendo o braço, pronta para caminhar até o altar? Mais do que pronta, pai. A cerimônia estava marcada para as 16 horas, e às 3h45 da tarde, todos os convidados já estavam nos seus lugares. Através da janela do vestiário, podia ver a igreja lotada, cerca de 150 pessoas, incluindo família, amigos e colegas de trabalho. O altar estava decorado exatamente como eu havia planejado, rosas brancas e vermelhas, a insistência de Derek finalmente fazia sentido, velas altas, tecidos de seda drapeados elegantemente. Marcos e sua equipe tinham posicionado câmeras discretas por toda a igreja. Uma câmera principal focada no altar, câmeras laterais para capturar reações dos convidados, e, mais importante, uma câmera móvel que seguiria Jessica durante sua caminhada como dama de honra. Às 3h55 da tarde recebo a mensagem que estava esperando, noivo posicionado no altar, música pode começar a qualquer momento. Está na hora, anunciei para todos no vestiário. Jessica, meus pais, a organizadora do casamento, todos se posicionaram para o grande momento.
Jéssica me abraçou uma última vez. Irmã, ela disse, e pela primeira vez durante todo esse processo sua voz tremeu com algo que poderia ter sido culpa genuína. Eu só quero que você saiba que te amo muito. Eu também te amo, Jess, respondi sinceramente, porque apesar de tudo, eu realmente amava minha irmã. O que tornava sua traição ainda mais dolorosa, mas também tornava minha vingança ainda mais justificada. A música começou Canon in D de Pachelbel, tocado pelo quarteto de cordas que havíamos contratado. Jéssica iniciou sua caminhada pelo corredor central, carregando um buquê de rosas vermelhas menores, sorrindo radiante para os convidados. Através da porta entreaberta pude ver Derek no altar. Ele estava lindo, composto, a imagem perfeita do noivo nervoso mas feliz. Quando Jéssica chegou ao altar e tomou sua posição ao lado esquerdo, Derek olhou para ela por apenas um segundo. Para qualquer observador, foi apenas um olhar casual de reconhecimento. Mas eu vi a intensidade ali, o amor não dito, a promessa silenciosa. Sua vez, querida, meu pai disse gentilmente, oferecendo seu braço. Respirei fundo uma última vez, quando as portas da igreja se abriram completamente e a música mudou para a marcha nupcial, comecei minha caminhada pelo corredor, que mudaria tudo. Todos os convidados se levantaram, suas faces voltadas para mim com sorrisos e lágrimas de alegria. Eu estava deslumbrante, sabia disso pela forma como as pessoas reagiam. O vestido fluía perfeitamente, o véu criava uma aura quase etérea, e meu sorriso era absolutamente radiante. Mas meus olhos estavam fixos em Derek no altar. Ele me olhava com uma expressão que qualquer pessoa interpretaria como amor puro e devoção. Só eu sabia que por trás daqueles olhos ele estava pensando em Jéssica. Quando chegamos ao altar e meu pai colocou minha mão na de Derek, sussurrando a tradicional "cuide bem dela", Derek respondeu com convicção: "Com minha vida." Mais uma mentira. Mas seria a última. Porque em 30 minutos, quando chegássemos na parte dos votos, Derek Sullivan descobriria que havia escolhido a pessoa absolutamente errada para enganar. O pastor Williams iniciou a cerimônia com sua voz solene e reconfortante, ecoando pela igreja lotada. Suas palavras sobre amor, compromisso e fidelidade soavam especialmente irônicas considerando o que eu sabia sobre o homem parado ao meu lado. Derek segurava minhas mãos com firmeza, seu polegar acariciando suavemente meus dedos. Um gesto que costumava me acalmar, mas agora apenas me lembrava de quantas vezes essas mesmas mãos haviam tocado minha irmã. Estamos reunidos aqui hoje, o pastor Williams começou, para celebrar a união de Derek Sullivan e Amanda Parker em matrimônio sagrado. Esta é uma ocasião de alegria, amor e compromisso eterno. Compromisso eterno. As palavras quase me fizeram rir, mas mantive meu sorriso sereno. Derek estava radiante, representando perfeitamente o papel do noivo apaixonado. Seus olhos nunca deixavam os meus, sua expressão era de pura adoração. Se eu não soubesse a verdade, teria me derretido completamente com aquela demonstração de amor. A cerimônia prosseguiu através das tradicionais leituras bíblicas e orações. Durante todo esse tempo, eu mantinha perfeita consciência de onde cada pessoa importante estava posicionada. Jéssica estava ao meu lado esquerdo, linda em seu vestido azul, ocasionalmente limpando lágrimas dos olhos, lágrimas que todos interpretavam como emoção pela felicidade da irmã. Meus pais estavam na primeira fileira, minha mãe soluçando silenciosamente no ombro do meu pai. Os padrinhos de Derek estavam alinhados ao lado dele, sorridentes e relaxados. E as câmeras? As câmeras estavam capturando absolutamente tudo. Marcos havia posicionado sua equipe estrategicamente. Uma câmera principal focada em nós dois no altar. Câmeras laterais capturando as reações dos convidados, e a câmera móvel que periodicamente focalizava Jéssica. Cada ângulo, cada expressão, cada momento estava sendo documentado em alta resolução. Agora, o pastor Williams anunciou, chegamos à parte mais significativa da cerimônia, os votos matrimoniais. Derek e Amanda escolheram escrever seus próprios votos, expressando em suas próprias palavras o amor e compromisso que sentem um pelo outro. Meu coração acelerou. Este era o momento pelo qual eu havia esperado, planejado, me preparado durante dias.
Derek não fazia ideia de que seus votos cuidadosamente ensaiados seriam apenas o aquecimento para o que estava por vir. Derek, o pastor disse, você gostaria de começar? Derek respirou fundo, retirou um papel dobrado do bolso interno do paletó, e começou a falar com uma voz clara e emocionada. Amanda, meu amor, quando te conheci há 2 anos, soube imediatamente que minha vida havia mudado para sempre. Você trouxe luz para lugares escuros que eu nem sabia que existiam em mim. Sua bondade, sua inteligência, sua compaixão. Tudo em você me faz querer ser um homem melhor. Palavras bonitas. Bem ensaiadas, completamente falsas. Prometo te amar nos bons e maus momentos, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Prometo ser seu companheiro, seu melhor amigo, seu confidente. Prometo nunca te trair, nunca te mentir, e sempre colocar nosso casamento acima de qualquer outra coisa. A ironia era tão intensa que quase ri alto. Derek estava fazendo votos de fidelidade enquanto a mulher com quem estava traindo estava a menos de 2 metros de distância. Alguns convidados limpavam lágrimas, tocados pela aparente sinceridade de suas palavras. Acima de tudo, Derek continuou olhando profundamente nos meus olhos. Prometo que nosso amor será o fundamento sobre o qual construiremos nossa vida juntos. Você é meu presente, meu futuro, minha eternidade. Eu te amo, Amanda Parker, e não posso esperar para passar o resto da minha vida provando isso para você. Aplausos suaves ecoaram pela igreja. Derek dobrou o papel e o guardou, seu sorriso radiante. Se eu não soubesse a verdade, teria sido o momento mais romântico da minha vida. Lindas palavras, o pastor Williams disse. Amanda, seus votos, por favor. Este era o momento. Tudo pelo que eu havia trabalhado, planejado, sofrido levava a este exato momento. Respirei fundo, sorri para Derek com toda a doçura que consegui reunir, e comecei. Derek, disse, minha voz carregando perfeitamente através do sistema de som da igreja, também preparei votos especiais para você. Mas primeiro, gostaria que todos aqui soubessem exatamente quem é o homem com quem estou me casando. Derek sorriu mais amplamente, interpretando isso como uma introdução romântica. Alguns convidados murmuraram aprovação, esperando uma declaração especialmente tocante de amor. Há 2 semanas continuei, minha voz ainda doce mas ganhando uma intensidade que fez Derek franzir ligeiramente a testa. Descobri algo interessante sobre meu noivo. O sorriso de Derek começou a vacilar, Jessica ao meu lado enrijeceu visivelmente. Descobri que Derek é um homem de muitos segredos, segredos que ele guardou não apenas de mim mas de todos vocês aqui presentes. O murmúrio na igreja ficou mais alto. Pessoas começaram a se mexer nos bancos, sentindo que algo estava errado. O pastor Williams me olhava com confusão crescente, claramente não sabendo como proceder. Derek, disse, me virando para encará-lo diretamente, você lembra daquela noite 2 semanas atrás, quando você disse que estava saindo com os rapazes? A cor drenou completamente do rosto dele, seus olhos se arregalaram com horror crescente quando percebeu para onde isso estava indo. Ou melhor, você lembra da noite em que esteve no apartamento da minha irmã Jessica dizendo a ela que me amava menos do que a amava? Um silêncio absoluto caiu sobre a igreja. 150 pessoas prenderam a respiração simultaneamente. Jessica havia ficado completamente pálida, suas mãos tremendo visivelmente. Amanda, Derek sussurrou urgentemente, o que você está fazendo? Estou contando a verdade, Derek, algo que você aparentemente tem dificuldade em fazer. Me virei para encarar a congregação, minha voz se projetando claramente por toda a igreja. Vocês veem, eu descobri que meu noivo está tendo um caso com minha irmã há meses. E não apenas um caso físico, mas um relacionamento emocional completo, onde eles planejam continuar me traindo após nosso casamento. O caos explodiu instantaneamente. Pessoas se levantaram dos bancos, vozes se elevaram em choque e indignação. Minha mãe soltou um grito penetrante. Meu pai ficou de pé com o rosto vermelho de raiva. Os padrinhos de Derek olhavam entre si com total confusão. Amanda, pare! Jessica finalmente encontrou sua voz, tentando me agarrar pelo braço. Você não sabe do que está falando? Não sei? Puxei meu celular do pequeno bolso escondido no vestido. Talvez vocês queiram ouvir isso. Com alguns toques na tela, ativei a gravação que havia feito no apartamento secreto de Derek. Através do sistema de som da igreja,
A voz clara de Derek ecoou para todos ouvirem. Casamentos terminam o tempo todo. Depois de 1 ou 2 anos, quando as coisas se estabilizarem, posso dizer que crescemos em direções diferentes. Divórcio amigável, divisão dos bens, e então você e eu podemos finalmente ficar juntos abertamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então veio a voz de Jessica na gravação. Você está planejando se divorciar dela desde o início? E a resposta devastadora de Derek: estou planejando me casar com você desde o início. Amanda é apenas um desvio temporário necessário. A igreja explodiu novamente, mas desta vez com fúria dirigida. Meu pai estava marchando em direção ao altar, seguido por vários tios e primos. Minha mãe estava sendo consolada por minhas tias, soluçando descontroladamente. Convidados gritavam indignação, alguns exigindo explicações. Isso não pode ser real. Derek finalmente conseguiu falar, sua voz falhando. Amanda, onde você conseguiu isso? Como você? Derek, disse calmamente, isso é apenas o começo. Marcos? O videomaker, que havia estado filmando tudo com profissionalismo impressionante, acenou confirmando que estava pronto. Por favor, projete as imagens que capturamos hoje no telão. Sim, eu havia solicitado um telão para a recepção, supostamente para exibir fotos do nosso relacionamento. Mas Marcos rapidamente conectou sua câmera ao sistema de projeção da igreja. A primeira imagem que apareceu foi Derek e Jessica se beijando apaixonadamente no corredor da igreja, apenas 3 horas antes. A timestamp no canto da tela mostrava claramente que foi gravado naquele mesmo dia, naquele mesmo local. Gritos de horror e indignação ecoaram pela igreja. Várias mulheres idosas pareciam prestes a desmaiar. Homens gritavam ameaças contra Derek. Jessica cobriu o rosto com as mãos, finalmente quebrando completamente. Como você pôde? Minha mãe gritou através das lágrimas, dirigindo-se tanto a Derek quanto a Jessica. Como vocês puderam fazer isso com Amanda, no dia do casamento dela? Derek tentou se aproximar de mim, suas mãos estendidas em desespero. Amanda, por favor, deixe-me explicar. Não é o que parece. Não é o que parece? Minha voz finalmente carregou toda a fúria que eu havia estado segurando. Derek, você está me traindo com minha própria irmã há meses. Você planejou me usar como uma esposa conveniente enquanto tinha um relacionamento secreto com ela. Você abriu uma conta bancária secreta, alugou um apartamento para seus encontros e mentiu para mim todos os dias por quase 1 ano. Como você descobriu tudo isso? Jessica perguntou em um sussurro quebrado. Porque diferentemente de vocês dois, eu não sou estúpida, respondi friamente. Vocês acharam que eram tão espertos, tão cuidadosos, mas deixaram pistas por toda parte. E quando comecei a procurar, encontrei muito mais do que imaginavam que existia. Me virei para a congregação uma última vez. Quero que todos vocês saibam que eu os perdoo. Derek e Jessica, eu os perdoo. Mas perdoar não significa que vou permitir que continuem me usando como parte de seus jogos cruel. Comecei a retirar meu anel de noivado, o diamante de 2 quilates que Derek havia escolhido tão cuidadosamente. Com um movimento teatral, joguei o anel aos pés dele. Derek Sullivan, este casamento está cancelado. Jessica Parker, você não é mais minha irmã. E com isso levantei a barra do meu vestido e comecei a caminhar pelo corredor da igreja em direção à saída. O silêncio atrás de mim foi quebrado apenas pelos soluços de minha mãe e os gritos furiosos dos homens da minha família confrontando Derek. Mas eu não olhei para trás. Havia terminado com eles para sempre. O momento em que saí da igreja foi surreal. Do lado de fora o mundo continuava girando normalmente. Carros passavam pela rua, pessoas caminhavam nas calçadas, o sol de outubro brilhava calorosamente. Era como se o universo não tivesse percebido que minha vida inteira havia explodido em 1000 pedaços, e depois se reconstruído de uma forma completamente nova nos últimos 15 minutos. Atrás de mim, através das portas pesadas da igreja, podia ouvir o caos absoluto que havia deixado para trás. Vozes elevadas, gritos, o som de móveis sendo movidos. Provavelmente alguém tentando restabelecer algum tipo de ordem. Mas não era mais meu problema. Pela primeira vez em meses, eu estava livre. Meu celular começou a tocar incessantemente. Ligações de números conhecidos, tias, primas, amigas que estavam na igreja, e outras que provavelmente já tinham ouvido falar do que aconteceu através de mensagens.
Desliguei o aparelho. Por enquanto não queria falar com ninguém. Precisava de alguns momentos para processar o que acabara de fazer. Caminhei até meu carro, um Honda Civic azul que estava estacionado na rua lateral da igreja, longe da confusão principal. Enquanto abria a porta, ouvi passos correndo atrás de mim. Amanda! Amanda, espera! Era minha prima Rachel, que havia sido uma das minhas damas de honra no planejamento original. Ela correu até mim em seus saltos altos, o vestido de festa voando atrás dela. Meu Deus, prima! Ela ofegou quando me alcançou. Isso foi incrível! Você está bem? Estou perfeitamente bem, respondi honestamente. E era verdade. Sentia-me mais leve do que havia me sentido em meses. Todo mundo lá dentro está em choque total. Tio Robert parece que vai matar o Derek com as próprias mãos. Tia Linda está sendo atendida pelo pessoal da ambulância. Ambulância? Minha preocupação imediata foi pela minha mãe. Ela teve uma crise de ansiedade, mas os paramédicos disseram que vai ficar bem, só está muito abalada por tudo. Senti uma pontada de culpa. Minha mãe não merecia passar por isso. Mas Derek e Jessica também não mereciam sair impunes de tudo que fizeram. E a Jessica? Trancou-se no banheiro da igreja e está se recusando a sair. Derek está tentando explicar para todo mundo que pode explicar tudo, mas ninguém quer ouvir. Quase sorri. Derek provavelmente estava descobrindo que charme e lábia não funcionam quando você tem evidências em vídeo da sua traição, sendo projetadas numa tela de 2 metros. Rachel, você pode fazer um favor para mim? Qualquer coisa. Pode dizer para meus pais que estou bem, que vou para casa e que falo com eles amanhã? Só preciso de um tempo para processar tudo isso. Claro, prima. E Amanda? Ela tocou meu braço gentilmente. Para o que der e vier, todo mundo na família está do seu lado. O que Derek e Jessica fizeram foi imperdoável. Depois que Rachel voltou para a igreja, entrei no meu carro e dirigi para casa. O trajeto de 20 minutos me deu tempo para finalmente processar tudo o que havia acontecido. Não me arrependi nem por um segundo do que fiz. Derek e Jessica mereciam ser expostos e mereciam as consequências de suas ações. Quando cheguei ao meu apartamento, a primeira coisa que fiz foi tirar o vestido de noiva. Era lindo, mas agora representava algo que eu queria esquecer. Guardei-o cuidadosamente no armário. Talvez um dia, pudesse doá-lo para alguém que tivesse uso melhor para ele. Vesti roupas confortáveis, jeans e uma camiseta, e fiz um chá. Estava sentada na sala, finalmente relaxando quando ouvi batidas urgentes na porta. Através do olho mágico, vi Derek. Ele ainda estava de smoking, mas parecia completamente desarrumado. O cabelo estava bagunçado, a gravata torta, e havia uma expressão desesperada no rosto. Amanda! Ele gritou através da porta. Por favor, me deixa entrar, precisamos conversar. Não temos nada para conversar, Derek, respondi sem abrir a porta. Por favor, deixa eu explicar. Você não entende a situação completa. Entendo perfeitamente a situação. Você está traindo comigo há meses com minha irmã. Planejou usar nosso casamento como fachada para continuar o relacionamento, e achou que eu era estúpida demais para descobrir. Não é assim. Eu realmente te amo, Amanda. O que sinto pela Jessica é complicado, mas você é quem eu escolhi para me casar. A audácia dele me deixou sem palavras por um momento. Mesmo depois de ser pego, Derek ainda estava tentando me manipular. Derek, você tem 30 segundos para sair da minha porta antes de eu ligar para a polícia. Amanda, por favor, podemos resolver isso. Cancelamos tudo com Jessica e continuamos nossa vida juntos. Eu escolho você. 20 segundos. Você está jogando fora 2 anos do nosso relacionamento por causa de um erro. Todo mundo comete erros. 10 segundos. Amanda! Peguei meu celular e comecei a discar 911. Derek deve ter ouvido o movimento porque as batidas pararam, ouvi passos se afastando, e pela janela vi ele entrando no carro e saindo em alta velocidade. Não tinha passado nenhuma hora quando meu telefone tocou novamente. Desta vez era Jessica. Hesitei, mas decidi atender. Talvez fosse importante. Oi, disse Jessica com uma voz pequena e quebrada. O que você quer, Jessica? Eu queria explicar. Explicar o quê? Como você traiu sua própria irmã? Como você me mentiu na cara por meses? Como você ajudou Derek a planejar usar nosso casamento como cobertura para o relacionamento de vocês?
Jessica começou a chorar. Não era para ser assim, nunca quisemos que fosse assim. Mas foi assim, e vocês escolheram isso todos os dias por meses. Amanda, por favor, você é minha irmã, não podemos resolver isso de alguma forma? Jessica, no momento em que você beijou meu noivo, você deixou de ser minha irmã. No momento em que você conspirou comigo para me trair no meu próprio casamento, você se tornou uma estranha para mim. Isso não pode ser permanente, ela soluçou. Somos família! Família não faz o que você fez comigo. Família não me usa como peça num jogo cruel. Família não mente na minha cara enquanto planeja me destruir. Nunca quisemos te destruir, apenas nos apaixonamos. Não podíamos controlar. Podiam sim controlar. Podiam ter me contado a verdade desde o início. Podiam ter me dado a chance de cancelar o noivado com dignidade. Em vez disso, escolheram me enganar e me usar. Jessica ficou em silêncio por um longo momento, apenas chorando. O que vai acontecer agora? Ela finalmente perguntou. Agora você e Derek vão ter que lidar com as consequências das escolhas que fizeram. E eu vou seguir com minha vida sem vocês dois nela. E nossa família, mamãe e papai estão devastados. Então talvez vocês tenham que explicar para eles por que escolheram destruir nossa família por causa de um relacionamento baseado em traição e mentiras. Desliguei o telefone e o coloquei no modo silencioso. Não queria mais conversas, explicações ou tentativas de reconciliação, pelo menos não hoje. Durante o resto da tarde processei tudo o que havia acontecido, liguei para Marcos, o videomaker, e pedi que me enviasse cópias de todas as gravações, não porque quisesse reviver os momentos dolorosos, mas porque suspeitava que poderia precisar das evidências para questões legais futuras. Também liguei para meu advogado, Dr. Patterson, e marquei uma reunião para segunda-feira. Havia questões financeiras para resolver. Derek e eu tínhamos algumas contas conjuntas, e eu precisava garantir que ele não tivesse acesso ao meu dinheiro. Também queria explorar opções legais. O que Derek havia feito poderia ter constituído fraude, dependendo de como interpretássemos os aspectos financeiros do nosso relacionamento. Por volta das 19 horas, meus pais finalmente chegaram. Abri a porta para encontrar minha mãe com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, e meu pai com uma expressão de fúria contida que eu raramente via. Minha filha, minha mãe me abraçou imediatamente. Como você está? Como você descobriu? Como você suportou guardar isso para si por tanto tempo? Sentamos na sala e contei para eles uma versão resumida de como havia descoberto a traição e como havia planejado a exposição. Meus pais alternaram entre horror, indignação e, surpreendentemente, orgulho. Estou orgulhoso de você por ter tido coragem de se defender, meu pai disse. O que Derek fez foi imperdoável, e Jessica, ele balançou a cabeça com desgosto. Não consigo acreditar que criamos uma filha capaz de algo assim. E agora? Minha mãe perguntou. O que vai acontecer com Jessica? Ela ainda é nossa filha. Ela ainda é filha de vocês? Respondi cuidadosamente. Mas não é mais minha irmã. Não posso perdoar isso, mãe. Não posso fingir que posso confiar nela novamente. Meus pais ficaram comigo por algumas horas, ajudando-me a processar tudo e planejando os próximos passos práticos. Havia um casamento cancelado para desmontar, local, buffet, música, todas as coisas que teriam que ser canceladas, e em alguns casos pagas mesmo assim. Não se preocupe com o dinheiro, meu pai disse firmemente. Derek vai pagar por cada centavo disso, mesmo que eu tenha que processá-lo. Quando meus pais finalmente saíram, sentei sozinha no meu apartamento silencioso. Pela primeira vez em horas, realmente pensei sobre o futuro. Amanhã de manhã, eu acordaria como uma mulher completamente diferente. Não seria mais a noiva de Derek Sullivan. Não seria mais a irmã de Jessica Parker. Seria apenas Amanda, e pela primeira vez em muito tempo, isso parecia suficiente. Meu telefone voltou a tocar, era Rachel novamente. Prima, você precisa ver isso. Derek e Jessica acabaram de ser fotografados deixando um hotel juntos. As fotos já estão nas redes sociais, todo mundo está compartilhando. Sorri tristemente. Mesmo depois de serem expostos publicamente, Derek e Jessica não conseguiam ficar longe um do outro. Pelo menos agora todo mundo saberia exatamente quem eles realmente eram. Obrigada por me avisar, Rachel, mas honestamente, não me importo mais com o que eles fazem. Problema deles agora. E era verdade. Pela primeira vez em meses, Derek Sullivan e Jessica Parker não eram mais meu problema.
3 semanas após o que a família começou a chamar de o dia do casamento que nunca foi, minha vida havia assumido uma rotina completamente nova. Acordava todas as manhãs me sentindo mais leve, mais livre do que havia me sentido em mais de um ano. Era como se um peso gigantesco tivesse sido removido dos meus ombros, o peso de viver uma mentira sem nem saber. Durante essas 3 semanas várias coisas interessantes haviam acontecido. Primeiro, o vídeo da exposição no casamento havia se tornado viral nas redes sociais. Alguém na igreja havia filmado minha revelação com o celular e postado online. Em questão de dias, tinha milhões de visualizações, com comentários divididos entre pessoas me elogiando pela coragem e outras criticando por ter humilhado publicamente Derek e Jessica. Honestly, eu não me importava com as críticas. As pessoas que me criticavam claramente nunca haviam sido traídas dessa forma tão calculada e cruel. Minha rotina agora incluía reuniões regulares com Dr. Patterson, meu advogado, que estava me ajudando a desenredar completamente minha vida financeira da de Derek. Descobrimos que ele havia sido ainda mais desonesto do que eu imaginava. Além da conta bancária secreta que eu já conhecia, ele havia usado meu nome como fiador em empréstimos para a empresa dele sem meu conhecimento. Tecnicamente, uma forma de fraude de identidade. Amanda, Dr. Patterson me disse durante nossa reunião de terça-feira: você tem base sólida para um processo criminal contra Derek. O que ele fez vai muito além de infidelidade conjugal. Estamos falando de crimes financeiros. Quero processar, respondi sem hesitar. Não por vingança, mas porque ele não pode simplesmente sair impune de tudo isso. Também descobrimos algo que me deixou furiosa retroativamente. Derek havia cancelado secretamente meu seguro de vida e transferido o beneficiário do seguro dele e da minha mãe, que era antes de nos conhecermos, para Jessica. Tudo isso há 2 meses, bem antes do casamento. Se algo tivesse acontecido comigo, Jessica teria herdado tudo. Isso sugere premeditação de longo prazo, Dr. Patterson observou sombriamente. Derek não estava apenas tendo um caso, ele estava sistematicamente reestruturando sua vida para excluir você e incluir Jessica. Enquanto lidava com as questões legais, também estava redescobrindo quem eu era como pessoa independente. Nos últimos 2 anos, havia me adaptado tanto aos gostos e preferências de Derek, que quase esqueci os meus próprios. Comecei a fazer coisas que ele sempre rejeitara sutilmente, como aulas de dança que eu sempre quis fazer, visitas a museus de arte que ele achava chatos, e até mesmo mudanças na decoração do meu apartamento. Removi todos os presentes que Derek havia me dado ao longo dos anos. Não os joguei fora, os doei para a caridade, incluindo o colar de pérolas que ele me deu no nosso primeiro aniversário de relacionamento, que descobri posteriormente ser idêntico a um que ele havia dado para Sarah Mitchell, sua ex-noiva que havia traído de forma similar. A revelação sobre Sarah havia me levado a fazer mais investigações sobre o passado de Derek. Entrei em contato com outras 2 mulheres que ele havia namorado antes de mim. O padrão era aterrorizante. Derek especificamente procurava mulheres estáveis e financeiramente independentes, que tivessem irmãs mais novas atraentes. Sarah não foi a única vítima anterior, havia pelo menos 2 outras mulheres que ele havia usado da mesma forma. Uma delas, Caroline Hughes, concordou em conversar comigo por telefone. Sua história era quase idêntica à minha. Derek me pediu em casamento após 1 ano de relacionamento, Caroline me contou. Eu achava que era amor verdadeiro, mas depois descobri que ele estava obcecado pela minha irmã Kate desde que a conheceu. Eles tiveram um caso por 6 meses antes de eu descobrir. Como você descobriu? Kate me contou. Ela se sentiu culpada demais para continuar, mas Derek tentou me convencer de que era apenas uma confusão temporária, e que podíamos seguir com o casamento mesmo assim. Disse que Kate significava apenas atração física, mas que eu era quem ele realmente amava. O que você fez? Terminei tudo na hora. Mas Amanda, o que me deixa mais furiosa é que Derek não demonstrou nenhum remorso real. Apenas raiva por ter sido descoberto. E depois tentou espalhar rumores sobre mim, dizendo que eu era instável e paranoica. Essa conversa me fez perceber que Derek era muito mais que um traidor. Ele era um predador emocional com um modus operandi específico e calculado. Enquanto isso, as consequências para Derek e Jessica estavam se desenrolando publicamente. A empresa de Derek, Sullivan Digital Consulting, havia perdido 3 clientes importantes depois que o vídeo se tornou viral.
Aparentemente, empresas familiares não queriam estar associadas com alguém conhecido por traição e desonestidade. Jessica havia sido demitida do emprego dela numa galeria de arte. O dono da galeria, um senhor idoso e tradicional chamado Sr. Morrison, disse publicamente que não podia ter alguém de caráter questionável representando sua empresa. Mas o que realmente me surpreendeu foram as informações que comecei a receber de fontes inesperadas. Marcos, o videomaker, me ligou uma semana após o casamento com uma descoberta chocante. Amanda, você precisa ver isso. Estava editando o material do casamento quando descobri algo nas gravações dos bastidores. Ele enviou um clipe de vídeo que me deixou sem palavras. Era uma gravação feita na manhã do casamento, quando Derek chegou cedo à igreja. As câmeras discretas haviam capturado Derek fazendo uma ligação telefônica no estacionamento. Sim, está tudo conforme planejado, ouvi Derek dizer no telefone. Depois da lua de mel, Amanda vai estar completamente integrada à minha vida financeira. Daí será fácil implementar a próxima fase. Havia uma pausa enquanto a pessoa do outro lado falava. Não, ela não suspeita de nada. Amanda é inteligente, mas previsível. E Jessica está cumprindo perfeitamente o papel dela. Papel? Que papel? Lembra, o divórcio tem que parecer natural. Diferenças irreconciliáveis, crescimento em direções diferentes. Nada que sugira planejamento. As empresas estão em nome dela agora, então quando nos divorciamos, o acordo pré-nupcial que ela assinou vai garantir que eu mantenha controle operacional mesmo se ela tecnicamente mantiver a propriedade. Meu sangue gelou. Derek havia me convencido a assinar um acordo pré-nupcial para proteger os bens que cada um trouxe para o casamento. O advogado dele explicou que era apenas uma formalidade. Eu confiei nele. E a Jessica sabe que é temporário? Derek continuou na ligação. Que ela só é uma distração para manter Amanda focada na vida pessoal em vez de prestar atenção nos negócios? O vídeo terminava com Derek rindo e dizendo: perfeito. Em 2 anos, Amanda será apenas uma ex-esposa rica e Jessica será apenas uma memória. E eu terei controle de tudo. Quando o vídeo terminou, fiquei sentada em choque por vários minutos. Derek não estava apenas me traindo. Ele estava executando um golpe financeiro elaborado. E Jessica talvez fosse mais vítima do que eu imaginava. Imediatamente liguei para Dr. Patterson e marquei uma reunião de emergência. Também pela primeira vez em 3 semanas liguei para Jessica. Amanda? Ela atendeu no primeiro toque, sua voz cheia de surpresa e esperança. Jessica, precisamos conversar, urgentemente. Sobre o quê? Você disse que não queria mais falar comigo. Descobri algo sobre Derek que muda tudo. Você sabia que ele estava planejando usar você apenas como distração temporária? Houve um silêncio longo. Do que você está falando? Você sabia que o plano dele era me manter distraída com um drama pessoal enquanto ele assumia controle da minha empresa? E que ele planejava se livrar de você também após conseguir o que queria? Amanda, do que você está falando? Derek me ama. Ele cancelou o casamento para ficar comigo. Jessica, Derek não cancelou o casamento. Eu cancelei depois de expor vocês dois, e tenho evidências de que você estava sendo usada tanto quanto eu. Marcamos de nos encontrar no café que costumávamos frequentar quando éramos próximas. Quando Jessica chegou, pude ver que as últimas 3 semanas haviam sido difíceis para ela também. Estava mais magra, com olheiras profundas, e parecia ter perdido muito do seu brilho natural. Mostrei o vídeo para ela, vi o horror crescer no rosto dela conforme ela percebia a verdade. Ele disse que me amava, Jessica sussurrou quando o vídeo terminou. Jessica, Derek é um manipulador profissional. Ele fez a mesma coisa com pelo menos 3 outras mulheres antes de nós. Você não foi especial para ele, você foi uma ferramenta. Jessica começou a chorar, mas não eram lágrimas de autocomiseração, eram lágrimas de raiva. Amanda, eu juro que não sabia disso. Eu realmente pensei que era amor verdadeiro. Quando Derek me disse que você não era a pessoa certa para ele, eu acreditei. Quando disse que você era mais como uma irmã do que uma amante, eu acreditei. Olhei para minha irmã porque apesar de tudo, ela ainda era minha irmã e vi não a mulher calculista que eu achava que ela era, mas outra vítima da manipulação de Derek. Jessica, você quer ajudar a derrubar Derek de uma vez por todas? Ela limpou as lágrimas e me olhou com uma determinação que eu não via há anos. Diga o que preciso fazer. O plano que Jessica e eu desenvolvemos nas 2 semanas seguintes foi mais elaborado e satisfatório do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado sozinha.
Agora que sabíamos que Derek era um manipulador serial que havia planejado um golpe financeiro, nossa missão não era apenas exposição, era destruição completa da sua capacidade de fazer isso com outras mulheres. Dr. Peterson nos conectou com uma investigadora particular chamada Diana Rodrigues, que se especializava em crimes financeiros. Diana havia trabalhado anteriormente com o FBI, e tinha conexões que seriam cruciais para o que planejávamos fazer. O que vocês têm contra Derek Sullivan é sólido, Diana nos disse durante nossa primeira reunião. Mas se queremos garantir que ele nunca mais possa fazer isso com ninguém, precisamos de mais evidências. Evidências que mostrem o padrão completo de comportamento. Foi então que decidimos implementar a operação que chamamos secretamente de Projeto Justiça. Jessica seria nossa infiltrada. Ela continuaria fingindo estar em um relacionamento com Derek, mas agora estaria coletando evidências contra ele. Como Derek ainda acreditava que Jessica estava totalmente sob seu controle emocional, ele continuava confiando nela com informações sensíveis. Tenho que admitir, Jessica me disse na noite antes de começarmos, estou nervosa. Derek pode ser perigoso se descobrir que estou trabalhando contra ele. Você não vai estar sozinha nem por um minuto, garantia ela. Diana vai estar monitorando tudo, e eu vou estar sempre por perto caso precise de ajuda. A primeira fase do plano envolveu Jessica conseguir acesso ao escritório de Derek. Ela disse a ele que queria entender melhor os negócios dele, fingindo interesse genuíno em se tornar mais envolvida na vida empresarial dele. Derek, sempre arrogante, ficou lisonjeado com a atenção, e deu a ela acesso completo aos arquivos. Durante 3 noites consecutivas, Jessica fotografou documentos que revelaram o escopo completo das atividades fraudulentas de Derek. Não eram apenas as minhas finanças que ele havia manipulado. Havia evidências de que ele havia feito isso com pelo menos 5 outras mulheres ao longo dos últimos 6 anos. Mais chocante ainda, descobrimos que Derek estava executando o mesmo plano simultaneamente com outra mulher em Boston, uma empresária, chamada Margaret Chen, que ele conheceu em uma conferência 2 meses antes do nosso casamento cancelado. Derek estava literalmente executando múltiplos golpes ao mesmo tempo. Meu Deus, Jessica sussurrou, quando descobrimos os arquivos sobre Margaret. Ele está noivo dela também, a data do casamento está marcada para dezembro. Não se ela souber o que sabemos, respondi grimente. Diana conseguiu contato com Margaret Chen e organizou uma videochamada. A reação de Margaret quando mostramos as evidências foi idêntica à nossa: choque, horror e depois uma raiva fria e determinada. Esse homem pediu para eu investir $200 mil na empresa dele semana passada, Margaret disse durante a chamada. Disse que era para expandir nossos negócios juntos antes do casamento. Agora entendo que era apenas outro roubo. Margaret não apenas cancelou seu próprio casamento, mas se juntou à nossa operação. Como empresária experiente em Boston, ela tinha conexões legais e financeiras que foram invaluáveis para expor Derek. A segunda fase do nosso plano envolveu armar uma armadilha que Derek não poderia resistir. Margaret fingiu que ainda não sabia de nada e disse a Derek que conseguiu um grande contrato que requeria um investimento inicial substancial, $500 mil. Ela ofereceu colocar Derek como sócio do negócio se ele contribuísse com metade do investimento. Derek, vendo uma oportunidade de golpe ainda maior, imediatamente concordou. O que ele não sabia era que o negócio era completamente fictício, criado por Margaret e monitorado por Diana. Cada conversa, cada documento, cada transferência bancária que Derek fez, foi meticulosamente documentado. Durante 2 semanas, Derek se incriminou completamente. Transferiu $250 mil de contas que incluíam dinheiro que ele havia roubado de mim e das outras vítimas. Forjou documentos legais. Até mesmo tentou subornar um oficial bancário para acelerar as transferências. Mas a cereja do bolo veio quando Derek confessou todo o seu modus operandi para Margaret, pensando que ela seria sua próxima parceira criminosa de longo prazo. O truque, Derek disse em uma gravação que obtivemos, é fazer elas se apaixonarem por você primeiro. Depois você introduz complicações emocionais, geralmente através de familiares, irmãs funcionam melhor, para mantê-las distraídas enquanto você reestrutura as finanças. No final elas estão tão emocionalmente investidas que não questionam decisões financeiras.
Margaret, que estava gravando a conversa, perguntou: "E se elas descobrem?" "Nunca descobrem se você fizer direito." Amanda foi a primeira que ficou suspeita, e mesmo assim só descobriu por acaso. A maioria das mulheres confia cegamente nos noivos. E as irmãs? Elas não se sentem culpadas? Derek riu friamente. Elas pensam que é amor verdadeiro. É fácil manipular sentimentos quando você sabe exatamente quais botões apertar. Jéssica até agora acha que nossa relação é real. Essa gravação foi o último prego no caixão de Derek. A terceira e final fase do nosso plano foi a exposição coordenada. Diana havia estado trabalhando com autoridades federais, e eles estavam prontos para agir. Mas antes da prisão oficial, quisemos garantir que Derek entendesse exatamente quem o havia derrubado. Organizamos um encontro em um restaurante elegante em Boston, supostamente para Derek conhecer outros investidores do projeto fictício de Margaret. Derek chegou vestindo seu melhor terno, claramente esperando impressionar novos alvos potenciais. Quando ele entrou no restaurante, encontrou uma mesa onde estavam sentadas eu, Jessica, Margaret, Diana, Dr. Patterson e duas das vítimas anteriores dele, Caroline Hughes e Sarah Mitchell. Todas as mulheres que ele havia manipulado e traído estavam ali, esperando por ele. A expressão no rosto de Derek quando percebeu o que estava acontecendo foi priceless. Primeiro confusão, depois reconhecimento, depois pânico puro. Amanda, Jessica, o que está acontecendo aqui? Senta, Derek, disse calmamente, apontando para a única cadeira vazia na mesa. Temos algumas coisas para discutir. Derek tentou sair, mas Diana discretamente mostrou o distintivo do investigador federal que estava posicionado perto da porta. Derek não tinha escolha a não ser sentar. Derek Sullivan, comecei. Você está cercado por 6 mulheres que você manipulou, traiu e tentou roubar. Hoje finalmente você vai enfrentar as consequências. Durante os próximos 20 minutos, cada uma de nós confrontou Derek com suas mentiras específicas. Sarah falou sobre como ele havia arruinado seu primeiro casamento. Caroline descreveu como ele havia tentado destruir a relação dela com a família. Margaret detalhou como ele havia tentado roubar centenas de milhares de dólares dela. E Jessica foi quem deu o golpe final. Derek, ela disse, sua voz firme e clara, você me disse que me amava. Disse que eu era especial, diferente de todas as outras. Mas eu ouvi a gravação onde você chama nosso relacionamento de ferramenta de manipulação. Onde você ri sobre como foi fácil me controlar. Derek tentou negar, explicar, manipular até o final, mas era tarde demais. Diana sinalizou para o investigador federal, que se aproximou da mesa. Derek Sullivan, você está preso por fraude bancária, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e conspiração. Você tem o direito de permanecer calado. Assistir Derek sendo algemado e levado em público foi uma das experiências mais satisfatórias da minha vida. Outras pessoas no restaurante pararam para olhar, algumas tirando fotos com celulares. Derek Sullivan, que havia passado anos se achando mais esperto que todas as mulheres que manipulou, estava sendo humilhado da forma mais pública possível. Depois que Derek foi levado, nós 6 mulheres ficamos na mesa, finalmente livres do homem que havia causado tanta dor em nossas vidas. O que acontece agora? Margaret perguntou. Diana sorriu. Agora Derek enfrenta entre 15 a 25 anos de prisão federal. As evidências que vocês coletaram são mais do que suficientes para uma condenação. E todas vocês vão recuperar todo o dinheiro que ele roubou, com juros. Mas mais importante que a justiça legal era a closure emocional. Pela primeira vez em meses, eu me sentia completamente livre. Jéssica e eu reconstruímos nossa relação gradualmente. Levou tempo. A confiança que foi quebrada precisava ser cuidadosamente reparada. Mas trabalhar juntas para derrubar Derek nos mostrou que, no fundo, ainda éramos irmãs que se importavam uma com a outra. 6 meses depois da prisão de Derek, minha vida estava irreconhecível de uma forma maravilhosa. Havia expandido minha própria empresa de marketing digital, agora livre das manipulações financeiras de Derek. Margaret Chen se tornou uma parceira de negócios e amiga próxima. Sarah e Caroline também permaneceram em contato, e formamos uma rede de apoio única. Jessica conseguiu um emprego em uma galeria de arte em Nova York e estava prosperando profissionalmente.
Mais importante, ela estava em terapia, trabalhando para entender como havia sido manipulada e desenvolvendo ferramentas para reconhecer comportamentos manipulativos no futuro. E eu estava aprendendo a confiar novamente, tanto nos outros quanto em mim mesma. Comecei a namorar novamente, desta vez, armada com uma compreensão muito mais clara de red flags e comportamentos manipulativos. O vídeo do meu casamento cancelado ainda estava online, e ocasionalmente pessoas me reconheciam na rua, mas em vez de vergonha, senti orgulho. Havia me defendido, protegido outras mulheres, e garantido que um predador não pudesse continuar machucando pessoas. Derek foi condenado a 22 anos de prisão federal. Durante o julgamento, mais 3 vítimas apareceram, mulheres que ele havia manipulado antes mesmo de Sarah. O juiz chamou Derek de predador calculista que sistematicamente destruía vidas para ganho pessoal. Na última vez que ouvi sobre Derek, ele estava cumprindo sua sentença em uma prisão federal na Pensilvânia, sem possibilidade de liberdade condicional por 18 anos. Quanto a mim, estou feliz, genuinamente e completamente feliz. Aprendi que às vezes as piores traições nos levam às melhores descobertas sobre nós mesmos. Descobri que sou mais forte, mais inteligente e mais resiliente do que jamais imaginei. E se algum dia me casar novamente, e espero que aconteça, será com alguém que me ama pelo que realmente sou, não alguém que me vê como ferramenta para manipular. Porque agora eu sei a diferença. Se você está passando por uma situação de traição ou manipulação, lembre-se, você merece honestidade, respeito e amor verdadeiro. Confie nos seus instintos, busque ajuda quando precisar, e nunca tenha medo de se defender. E para aqueles que pensam em trair ou manipular outros, lembrem-se da história de Derek Sullivan. A verdade sempre aparece, e as consequências são sempre piores do que vocês imaginam. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.